Olá, nesse dia quero trazer para você uma palavra de Deus para o seu coração. Estava aqui meditando, né? E o Senhor me direcionou a palavra que se encontra no livro de Jeremias 31, que vai dizer: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim, diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Israel, mesmo quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: Pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Vou ler somente até aqui, né? Essa passagem de Jeremias 31, se a gente for aprofundar, né, nesse livro de Jeremias, a gente vai ver que é um livro muito forte, né? É um livro ali que relata sobre o chamado do profeta Jeremias, né? Jeremias, por vezes, se sentia pequeno, se sentia incapaz, né? Muitas vezes ele pensava, né, que a pequenez dele não deixaria, né, ele viver aquilo que Deus chamou ele para viver, né, na terra, naqueles tempos. E ali Jeremias foi levantado, né, como profeta naquela terra rebelde, né? Ele pregou ali, profetizou, né, sobre aquela terra durante anos e anos, né? E o povo não dava ouvidos, né, à voz de Deus. O povo preferia ouvir, né, aos profetas, né, de facilidades. E aquele tempo, né, de Jeremias não é diferente do nosso tempo. Né? A gente sabe que a gente vive numa geração, né, que cada dia que passa está mais corrompida, né? Os valores têm se perdido, né? E as pessoas têm escolhido, né, a facilidade, o que é mais fácil, aquilo que é agradável aos olhos, né? E o evangelho muitas vezes tem, na verdade, perdido a essência, né? E isso faz com que muitos desacreditem, né, da palavra de Deus, desacreditem de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, né? E a gente, né, como profeta, a gente que é escolhido por Deus, a gente que é chamado, né, pelo próprio Deus para cumprir, né, fazer a obra, o ID do Senhor, a gente sabe que a gente vai ter que lidar com rejeição, a gente vai ter que lidar com calúnia, com perseguição, com inveja, né? E isso nos leva, né, a um sofrimento terrível. Isso nos leva muitas vezes a um deserto, né? E a gente sabe que a partir do momento que a gente aceita, né, servir ao Senhor, que a gente renuncia o nosso eu, as nossas próprias vaidades, as nossas próprias vontades, né, e prazeres, a gente vai ter que estar preparado para a batalha. E nós sabemos que a nossa batalha, a nossa guerra é espiritual. Então a gente deve lutar com armas espirituais, né? Eu confesso que eu não iria gravar esse vídeo, né? Muitos me conhecem, né? Aqui na rede social, muitos também não conhecem. E eu sou uma pessoa, né, que eu sou nova convertida, tenho aproximadamente 2 anos e meio só, né, então eu tenho muito que aprender, mas esse pouco tempo, né, é o suficiente, né, tenho experiências com o Senhor, já tive várias experiências, e eu sou uma dessas, né, o Senhor me escolheu para um chamado, né, e por várias vezes eu neguei ou rejeitei esse chamado na minha vida, rejeitei porque eu sabia que é um chamado doloroso, né, que eu iria sofrer vários tipos de rejeições, como sofro, como tenho sofrido, e só que quando eu e você escolhido, não adianta, né? Não adianta fugir e se esconder, porque Deus nos acha, né? Escolhido não tem escolha. E muitas vezes, né? Na maioria das vezes a gente que é levantado por Deus, né, para tal obra, os que vão desacreditar, os que vão menosprezar, né, desvalorizar, é aqueles, né, que está perto. Os mais chegados, talvez aquele, né, que te estendeu a mão, te ofereceu um ombro amigo no início da sua caminhada, no início da sua conversão, é o que vai se levantar contra o seu ministério. Mas Jesus, né, ele é maior que tudo, o Senhor, né, nos dá graça, nos dá força, e eu sempre, né, gostei de gravar devocionais, mensagens de reflexão, né, porque é um meio de evangelizar, só que eu confesso que eu cheguei a renunciar, né, isso. Eu falei com meu Deus, falei, não quero mais ficar aparecendo, me expondo, porque isso me prejudicou muito, né, me prejudicou muito, até mesmo quando eu vinha trazer a palavra do Senhor, né, e depois de muito tempo, né, que eu tô gravando esse vídeo. Os vídeos que eu coloco aí são vídeos já gravados de 1 ano atrás, né? 2 anos atrás. Mas hoje é a primeira vez que eu gravo esse vídeo. E porque o Senhor me incomodou, né? Eu vou ver se eu consigo, né? Estar gravando mais. E o que eu quero, né? Falar com você através desse vídeo. O que Deus, né? Quer falar comigo e com você. Que muitas vezes a gente é levado ao deserto. Sim. Cada um passa, né? Pelo deserto de uma maneira diferente. Mas a dor é a mesma. Todos que já foram levados, né? Ao deserto pelo Senhor, né? São forjados no fogo. E eu passei, né, pelo deserto, passei ali por 6 meses, né, sem congregar, afastada da presença do Senhor Jesus, numa depressão profunda, né, muitos me viam sorrindo nas redes sociais, brincando, mas foi, né, o próprio Deus que me fez levantar novamente. E ali, o próprio Deus, ele afastou todos do meu caminho.
Ele tirou todos de perto. Tinha dias que eu queria só ouvir uma palavra, mas parece que todos sumiram, né? Aqueles que outrora congregaram comigo, muitas vezes passavam por mim, né? E parecia correr, fugir de mim, né? Mas hoje eu entendo que é permissão do próprio Deus. E talvez você esteja passando por isso, né? Por esse deserto, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Mas eu quero te dizer que o deserto, né? É a escola do cristão. Você não está passando por esse deserto por um acaso. Depois desse deserto, você voltará mais forte. Muitas vezes você está sendo rejeitado por todos. Muitos te olham e não dão nada por você, não acreditam no seu ministério, não acreditam que você realmente, né, se converteu de verdade. Muitas vezes a gente, por não conseguir firmar na presença do Senhor, as pessoas nos acusam. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que me levantou lá do pó quando eu estava naquele momento de escuridão terrível, é o mesmo Deus que vai de encontro com você. Não olhe para os outros. Olhe somente para aquilo que Jesus tem na